Bom, vamos continuar então nosso estudo, né? Na aula anterior a gente tinha visto a definição de derivada e de função derivada, além de um exemplo de uma função derivada, que é x elevado a n, né? Derivada mais simples que a gente consegue pensar. Na verdade não é mais simples, mas é uma das mais simples. A mais simples seria a derivada da constante. E agora a gente vai ver alguns teoremas, alguns corolários, apesar de que a demonstração desses vão ser bem simples, porque praticamente já foram tudo demonstrado, ou a gente não tem a necessidade de fazer essa demonstração nesse vídeo, né? Então vai lá. Teorema 1. Ele diz respeito às propriedades da derivada. Então, né, você pode olhar aqui nos itens, que é a soma das derivadas, a multiplicação e o quociente. Então, a regra do produto, a regra do quociente e da soma. Então, você tem duas funções com um domínio normal, né, que a gente já tinha visto das derivadas, o ponto pertencente no ponto de acumulação, a intersecção do ponto do domínio com o ponto de acumulação. Então, essas derivadas existem e elas são desse formato. Qual que é a demonstração disso? Tá no livro do Guidorize, tá? Então, precisando, dar uma olhada lá. Corolário 1. Agora ele diz respeito ao seguinte: se eu tenho f, é realmente um corolário, tá? Uma implicação direta disso daqui, então a demonstração vai ser bem, bem enxuta também. Se eu tenho uma função com um domínio genérico, contido nos reais, que vai até r, e derivável a, e uma constante real, um número real, então, se eu multiplicar esse número pela função e tomar a derivada disso, isso aqui vai ser a mesma coisa que essa constante fora multiplicada pela derivada. E a demonstração disso segue diretamente do teorema 2. Então, no lugar de f aqui, sei lá, você vai colocar o c. Bom, c é uma função constante, a derivada de função constante vai ser simplesmente zero. Então, vai sumir, né? E aí você vai chegar nesse resultado aqui. Então, bem tranquilo também. E agora vamos para uma definição, que aqui eu vou montar a definição com vocês, que vai ser dizer respeito às derivadas laterais. Então aqui tem um conteúdo de fato novo, né? Porque em cálculo a gente não estuda derivadas laterais. Então vamos lá. Seja f uma função com um domínio genérico, contidos reais, que vai até os reais, dizemos que f é derivável à direita no ponto A. Olha só, aqui o meu ponto de acumulação, ele diz respeito ao quê? Se eu tenho um ponto A, então eu estou analisando as proximidades desse... Caramba, eu sempre confundo, sempre coloco errado. As proximidades desse ponto, né? Mas percebe que eu estou olhando apenas para a direita dele? Então, eu não estou interessado aqui no que está acontecendo à esquerda dele, né? Ou seja, esse ponto de acumulação precisa ser tão forte assim? Não, eu só preciso de um ponto de acumulação à direita. Então, isso vai existir quando existe qual limite lateral? O limite lateral, aqui nesse caso, pela direita, vai ser igual então. E vamos usar então uma definição que a gente conhece de análise 1 de limite lateral. Então, vai ser literalmente a mesma definição de derivada. Então, x tendendo a por onde, aqui no caso, pela direita. E agora vai ser as mesmas expressões. F de x menos f de a, x menos a. Ou, né, outra expressão que a gente usa bastante, vai ser o limite com h tendendo a zero pela direita. A gente pode fazer literalmente o mesmo estudo, né? Então, h vai ser igual a x menos a. Se x tende a pela direita, h vai tender a zero pela direita também. Deixa eu apagar esse h aqui. Então, de f de a mais h menos f de a dividido por h. Analogamente, né, a gente vai ter definição pela esquerda. Então, vamos fazer analogamente aqui. Analogamente, f é derivável pela esquerda agora, né? Pela esquerda
no ponto A, pertencente a x, inter. Agora vai ser pela direita, então vou colocar um menuzinho aqui, né? Quando existe o limite lateral. Então, qual é o limite lateral aqui que vai existir? Vai ser análogo, né? Então, vai ser f de a, que vai ser menos. Vai ser um limite de x tendendo a A pela esquerda. F de x menos f de a dividido por x menos a. Por h tendendo a zero pela esquerda. De f de a mais h menos f de a dividido por h. Então, essa é a nossa definição de derivada lateral. Vamos para o teorema 2 agora, que a gente vai ver o seguinte. Então, vamos ver. Vamos anunciar o teorema aqui. Teorema 2. O teorema 2 ainda vai continuar sobre obviamente vai falar sobre as derivadas laterais, né? Eu acabei de fazer a definição delas, então a gente já espera usar elas. Então vai ser o seguinte, a gente vai começar enunciando as nossas funções, o nosso ponto. E a gente não vai fazer demonstração desse teorema também, vocês vão ver por quê. Há um ponto de acumulação pela esquerda, pela direita e pela esquerda. Então aqui a gente vai fazer uma intersecção absurda aqui. Então, f é derivável em A, C e somente C, então vai ser uma condição bem forte, né? C e somente C. Existem e são iguais às derivadas laterais. Ou seja, f' de A igual a f' de A da esquerda igual a da direita. Como que vai ser a demonstração disso? A gente não vai fazer, como eu disse. Por que a gente não vai fazer? Eu vou colocar a explicação aqui na demonstração. Opa! Então, demonstração. Foi demonstrado em análise 1 a propriedade análoga para limites laterais. Então, em análise 1 a gente já fez essa demonstração. Por que eu vou fazer de novo aqui, né? Derivada não é nada além de limites, né? É só um limite diferente, mas se estou tratando de limites laterais, eles obviamente têm que ser iguais para esse limite existir. Então é por isso que a gente não faz a demonstração aqui nessa parte de complemento de análise real. Ok, vamos ver um exemplo aqui então. No meu caso aqui vai ser o exemplo 2, né? Eu pulei alguns exemplos, mas tanto faz. Opa! Então esse aqui vai ser o nosso exemplo 2. Considere a função de R em R
f de x igual a módulo de x. Então, o módulo de x é como? O módulo de x é x, se x maior ou igual a zero, e menos x, se x é menor que zero. Ok. O que a gente vai ter aqui? Vamos analisar as derivadas laterais dessa jossa aí. Então, temos que f é derivável em todo x diferente de zero. Onde? Então, qual vai ser as derivadas, né? Ó, para x maior que zero, a derivada de x é 1. E a derivada de menos x é menos 1. Então, esse daqui é nosso conceito já de texto do cálculo, né? A gente já sabe de cara que vai ser isso. Mas a gente pode aplicar os resultados que a gente já fez também. Então, onde f' de x igual a 1, quando x é maior que zero. Tô tirando igual aqui, né? Porque eu falei que tem que ser diferente de zero. E f de x é igual a menos 1, se x é menor que zero. Agora vamos analisar então o que acontece quando o x é igual a zero, né? Na verdade, não exatamente o x, eu vou pegar um ponto A e esse ponto A vai ser igual a zero. Porque aí vai ficar mais fácil de analisar. Porque a gente vai partir da definição de limite lateral. Porém, f não é derivável em a igual a zero. Pois, então vamos mostrar o porquê. Vamos analisar esses limites laterais. Então, começando pelo limite à esquerda. Vamos analisar no ponto A igual a zero. À esquerda não, né? À direita. Como que ficaria esse limite, então? Qual limite você acha que a gente vai usar? A gente vai usar o primeiro ou o segundo? Nesse caso, o primeiro fica bem tranquilo de usar, então eu vou usar o primeiro mesmo. Então, eu vou usar o x tendendo a zero pela esquerda. Isso vai ser igual a f de x menos f de zero dividido por x menos zero. Isso daqui vai ser igual ao limite de x tendendo a zero pela direita. Isso daqui vai ser igual, então, a x sobre x, né? Só substituir na função lá, que você vai ver que se eu colocar zero tanto aqui ou aqui, né? Depende de como você colocou a definição, vai ser f de x vai ser zero. Então, vai ficar f de x vai ser o próprio x, e como eu estou analisando ele pela direita, isso daqui é positivo. Pela direita não. Caminhando pela esquerda, né? Então, esse daqui é positivo, então por isso que isso daqui é x. Ok, então, quando eu venho pela esquerda, ele é positivo. O que é x sobre x? É 1. E quando eu analiso pela direita? Então, pela direita, vai ser bem parecido. O que vai mudar é de onde a gente está caminhando com zero. Então, f de x menos f de zero dividido por x menos zero. Agora, vamos fazer a mesma análise. Vou até fazer um desenhozinho aqui, né? Aqui está o A. Eu estou me aproximando dele pela esquerda. No meu caso, o meu A é o zero. Então, o zero da minha função. Bom, se eu estou me aproximando pela esquerda, então ele é negativo, né? Então, quanto que vale? Ele é negativo, vale menos 1. Ou, aqui no caso, né? Menos x. Então, esse limite vai ficar menos x, aqui vai ficar 0 sobre x. Isso daqui é menos 1. E aí, os limites laterais são diferentes, então essa derivada não existe. Ok? Agora a gente pode partir para a última demonstração dessa aula, e agora sim vai ser uma demonstração de fato, né? Que não vai ser essas roubadas que eu vou dar aqui.
que vai ser a demonstração da continuidade. A gente vai analisar agora a continuidade. Então, para finalizar a aula, vamos para o Teorema 3. Perdão. Teorema 3. O Teorema 3, então, ele vai analisar a continuidade das funções pela derivada. Então, olha só o que ele vai dizer. Se eu tenho uma função f de x contínuos reais em E real é derivável em A pertencente a x inter x, então f é contínua em A. Então, olha só o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo se a função é derivável nesse ponto, então ela é contínua. Obrigatoriamente, se ela é derivável no ponto A, ela é contínua no A. Será que isso é verdade? Né? Com certeza é, um teorema já está demonstrado. Então, vamos fazer essa demonstração agora sem muito roubo. Então, como que vai ser a demonstração dessa? Vai ser o seguinte. Vamos lembrar o que a gente usa para continuidade. Isso vem lá da análise 1. Quando a gente vai analisar a continuidade, a gente tinha 3 condições. Então, se f... Deixa eu até colocar em outra cor aqui. Ó, f é contínua em A. Se e somente se, o quê? Se eu tinha um limite, então eu analisava a continuidade pelo limite. Se x tendendo a, o f de x fosse igual ao f de A. Ou, analogamente, se este limite aqui, x tendendo a, de f de x menos f de A fosse igual a 0. Então, a gente vai usar diretamente essas implicações aqui, principalmente essa terceira, né, para a gente analisar se ela é contínua ou não. A terceira e a segunda. Ok, vamos lá então. Eu quero então achar um limite, que quando eu jogo no limite, ele vai ser igual a minha imagem. Então vamos lá, vamos fazer essa demonstração aqui. Vamos enunciar nossas funções, essas coisas. Então seja... Opa, deixa eu mudar de cor. Seja f, uma função contida nos reais, para os reais, derivável, deixa eu puxar um pouco para o lado. Derivável naquele ponto A, derivável em A pertencente a x inter x'. Então, o que acontece se ela é derivável? Vamos pela definição de derivada. Se ela é derivável nesse ponto, então o que existe? Existe a derivada dela. Qual que é a derivada dela? F de A vai ser igual a o limite de x tendendo a de f de x menos f de A sobre x menos A. Perceba que eu estou usando essa primeira derivada porque ó, é bem parecido com o que a gente tem aqui, tá vendo? Então eu estou com isso em mente, por isso que eu estou usando a primeira forma da derivada. Então, ok. Se esse limite aqui existe, outro limite vai existir também. Então, logo, qual limite existe? Bom, esse limite aqui de cima obrigatoriamente vai ter que existir. Né? Se esse limite existe, o quociente dos limites é o limite dos quocientes. Então, logo, existe o limite. Que limite? Vai ser o limite do numerador ali. X tendendo a de
f de x menos f de a. Bom, se esse limite existe, obrigatoriamente isso daqui tem que existir. Porém, olha só o que eu vou fazer então. Se esse limite existe, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou multiplicar esse limite por algo que vai dar algo que eu já tenho. Então, o que você sugere que eu multiplique aqui? Eu quero que faça aparecer a derivada aqui. Só que, né, eu não posso só enfiar o numerador aqui, x menos a. Para isso, eu tenho que multiplicar e dividir ao mesmo tempo. Então, eu vou multiplicar isso tudo por x menos a e vou dividir tudo por x menos a. Bom, eu estou multiplicando por 1, isso não altera em nada, correto? Agora, vamos fazer a divisão desses limites. Vamos separar no produto dos limites. Então, vai ser o limite de x tendendo a de f de x menos f de a dividido por x menos a, produto com o limite de x tendendo a, deixa eu rolar um pouco para baixo, de x menos a. Agora, olha só que beleza. Isso daqui não é o meu próprio f' de a? Isso aqui não é a própria definição de derivada? E esse limite aqui, quanto que dá? Se eu jogar x tendendo a a, esse limite aqui dá zero. Então, eu tenho uma multiplicação de zero por um número. Isso daqui é um número, né? Eu não sei qual que vai ser esse número, mas é um número real. Isso daqui é limitado. Ou seja, eu estou multiplicando zero por algo limitado. Pela regra do confronto, eu acho que era, né? A gente pode afirmar que esse limite aqui é igual a zero. Acho que não é exatamente confronto, né? Porque o confronto a gente precisa de duas funções. Mas a gente tem esse resultado em análise 1 e a gente estuda e usa bastante ele. Ok, mas se isso é igual a zero, o que me importa? Olha para as extremidades. Eu tenho que esse limite é igual a zero. Olha só, então, o que a gente vai ter? Portanto, já vou dar um portanto aqui, vamos concluir essa jossa aqui. Portanto, o limite de x tendendo a de f de x menos f de a vai ser igual a zero. Na verdade, eu não vou deixar isso, não vou escrever assim, tá? Eu só vou pegar e vou modificar um pouco para a conclusão. Então, ó, eu tenho aqui esse limite igual a zero, mas se esse limite é igual a zero, o que isso implica pra gente? Isso implica que f de x vai ser igual ao limite de f de a, mas o limite de f de a vai ser o próprio f de a. E aí, isso daqui não é justamente o que a gente precisava provar? Que esse limite é igual a f de a. Então, se isso ocorre, vamos só terminar de enunciar as coisas aqui. A gente já pode concluir com certeza. Então, com A pertencendo a x inter x', ou seja, f é contínua em A. Então, com isso a gente termina. Aliás, na verdade, deixa eu fazer uma pequena observação aqui, antes de terminar essa aula. Vou fazer um quadradinho aqui para concluir a demonstração. Esse teorema ele fala que se f é derivável em A, então f é contínuo em A. Agora eu te pergunto, a recíproca é válida? Ou seja, se f é contínuo em A, então f é derivável em A? A resposta é não. Então, se você tem uma resposta não, me dá um exemplo. Um exemplo é justamente o exemplo 2 da nossa aula, né? Ela é contínua, porque a função módulo é contínua em todos os pontos, mas ela não é derivável em A igual a zero, tá? E eu digo mais ainda. Existem funções contínuas, mas que não são deriváveis em nenhum ponto.
Nesse caso aqui, ela só não é derivável em A igual a zero. Mas existem funções que não são deriváveis em nenhum ponto, mesmo sendo contínua, totalmente contínuas. Então, a recíproca ela não é válida. Ok? Então, com isso eu encerro a aula de hoje.